Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira edição do Conversa com o Especialista, o nosso podcast aqui do IOA Maringá. E esse é um projeto que surgiu, como tantas outras ideias, que pudéssemos criar um espaço para fazer aquilo que a gente já faz, só que dessa vez gravado. Ter boas conversas, trocar conhecimento e poder compartilhar sobre odontologia. Eu sou o Rodrigo, hoje eu serei o host e nada melhor para poder receber a nossa primeira edição que, além de dois grandes profissionais, dois grandes amigos. Recebo hoje o professor Humberto, professor Gustavo, não teriam pessoas melhores para estar aqui com a gente na nossa primeira edição. Muito obrigado por estarem aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Na verdade, a gente está nessa cerimônia, mas a gente se conhece há 15 anos, eu estava fazendo as contas. Bastante história. Bastante história. A gente se conheceu pela UEM, né? Tá bom? No momento que, na verdade, eu entrei na graduação, vocês são os veteranos, e a partir dali conta 15 anos que eu os conheço. Mas a verdade é que eu não conheço tanto da trajetória de vocês. Eu conheço um pouco do caminhar acadêmico, mas eu não sei como que vocês pararam na odontologia, como que você parou na pério, como que você parou no implante. Puderem compartilhar com a gente como que a história desencadeou no dia de hoje. Bom, a minha história ela começa na odontologia em 2008, né? Então eu ingressei na faculdade em 2008 na odontologia, sempre quis fazer odonto, né? Eu costumo dizer que na verdade eu queria ser dono de padaria, mas minha família não gostou da ideia, então eu acabei partindo para a odontologia. E eu costumo dizer que eu fui muito influenciado por um grande amigo meu, o André, né? O André Barbizan, que hoje mora nos Estados Unidos. Nós já tínhamos uma amizade antes da faculdade, né? Então, quando eu entrei na faculdade, ele era meu veterano, ele já era monitor, já fazia as pesquisas na área da periodontia. Então, eu, careca ali, recém-aprovado, já acompanhava as pesquisas da pério. Isso acho que foi algo muito determinante para que eu seguisse nessa área, sabe? E eu costumo dizer que quanto mais eu estudava, mais eu entrava na área da pério, mais eu gostava. Então, felizmente, isso acabou me levando para optar pela periodontia. Claro que eu gosto muito de outras áreas, cirurgia, tudo isso, mas a periodontia acho que sempre teve o meu coração, né? E me formei em 2012, né, lá na UEM, onde eu iniciei, após a graduação, diretamente o mestrado, naquela época onde o mestrado ainda poderia ser feito em conjunto com a especialização. Então, em 2012 a 2014, eu fiz em conjunto o mestrado em odontologia integrada lá na UEM mesmo, associado com a especialização em periodontia também na UEM, e essa especialização com ênfase em implantes. Então, a gente realizava implantes dentários, tinha todos esses princípios da implantodontia em si, né? E após o término desses cursos, né, eu comecei a lecionar. Então, em 2015, eu ingressei na graduação, né, dando aula na graduação, e fiquei uma lacuna, vamos dizer assim, sem realização de cursos. Até que eu ingressei na especialização em implante, né, devido a essa necessidade que eu via muitas vezes dos princípios ali de prótese, princípios de cirurgia, que eu acredito que a gente vai discutir um pouco no decorrer da conversa, e iniciei também o doutorado, numa lacuna aí de 4 a 5 anos depois do término do mestrado, né? E atualmente eu dou aula em Paranavaí, na Unifatest, dou aula em Maringá, na Unicesumar, e estamos juntos aqui no IOA, nas especializações, enfim, nos diferentes cursos, com o maior prazer, é claro. Ótimo, sempre, muito bom. Companhia é a melhor parte. É isso aí. E você, Gustavo? Bom, eu, como todo mundo sabe, eu sou o mais novo aqui do trio, né? Então, eu me formei tem 2 anos, não, brincadeira. Eu entrei no curso de odontologia em 2004. E a minha história com a odonto ela é meio esquisita, né? E ao longo do caminho aí a gente vai entender o porquê. Eu, quando no ensino médio, a minha ideia era fazer medicina. Isso desde o começo, desde o primeiro colegial, eu ia fazer medicina. E aí, no dia que eu fui me inscrever para o vestibular, ainda a inscrição, isso faz pouco tempo, né? A gente tinha que fazer a inscrição no correio e postar. Eu morava em Paranavaí, minha família é de lá. E fui para o correio, peguei o formulário, fui preencher, sentei lá na cadeirinha, olhando tal. De repente, falei assim, medicina.
eu acho que eu não quero fazer plantão. Eu quero ser um trabalhador normal, das 8 às 18, ir para casa, ficar tranquilo, beleza, olhei lá o que mais se familiarizava com a medicina. Acho que eu vou fazer odontologia. Aos 45 Aos 48 do segundo tempo, trabalhando das 8 às 18, beleza, tal. Mas eu sempre gostei de cirurgia, tanto que a minha ideia fazendo medicina era fazer cirurgia cardíaca ou neurocirurgia. Isso já era algo claro na minha cabeça. Aí tá, beleza, me inscrevi em odontologia, minha mãe queria me matar, é claro, porque do nada, né, fui sozinho lá fazer inscrição e mudei, beleza. Passei no vestibular e tal e, poxa, o que o odonto faz? Não sabia nem o que dentista fazia. Falei assim, poxa, eu gosto de cirurgia, e agora? O que eu vou fazer? Ah, deve ter implante, deve ter dente do siso, acho que eu vou fazer isso daí. E no primeiro ano de graduação, uma das disciplinas da UEM era, acho que vocês também tiveram, para conhecer a especialidade. E uma das últimas aulas que a gente teve, naquela época o calendário estava todo atrasado ainda, isso foi lá, véspera de Natal, a gente teve uma aula de cirurgia bucomaxilofacial. Eu falei, pô, achei o que eu quero fazer. E desde o segundo ano, então, eu fui entender o que a cirurgia fazia e acabei terminando a graduação em 2008. 2009, fiz um ano de estágio, porque na época era praticamente impossível ingressar na residência sem o estágio. 2010 comecei a residência, terminei em 2012 e já emendei com mestrado em estomatologia, que estomatorradiocirurgia na FOB na época era tudo junto o programa. E ao longo da residência a gente fazia muito implante, fazia muita reconstrução. Na época ainda não tinha residência de prótese, as outras áreas, então a cirurgia era uma especialidade isolada dentro do departamento de odontologia, mas isso deu muita base para a formação. Quando eu estava no meio do mestrado, aí eu recebi, diferente do Beto, comecei ao contrário, eu comecei dando aula na pós-graduação. Então, minha primeira aula fora ou do mestrado ou de alguma atividade acadêmica que tinha da residência ou do mestrado foi na especialização de implante. E quase na mesma época, eu fiz o teste seletivo para dar aula no Sesumar. Então, desde 2014... eu estou, né, na disciplina de cirurgia, anestésio, anatomia no Sesumar e dando aula na especialização de implantodontia desde então. 2018 ou 2019 eu ingressei no doutorado, aí sim em cirurgia, também na FOB, e desde então estamos aí tudo certinho e convivendo com esses mitos aí desde então. E olha que legal, né? Vocês mencionaram 2 episódios que passam pela história de como eu conheci vocês. Porque a primeira lembrança que eu tenho de você é justamente sendo monitor de pério, né, quando eu estava na clínica de periodontia pela primeira vez, uma segunda-feira à tarde. E a primeira lembrança que eu tenho de você é também no primeiro ano de graduação. A gente estava na disciplina de conhecer as especialidades e o professor Lioge passou o seu contato para saber o agendamento de onde teria a cirurgia e nós fomos até Sarandi assistir uma cirurgia. E era você. Então, olha os episódios. Eu entrei na clínica de cirurgia no 3º ano, eu costumo dizer, vai entregar um pouco aqui a idade, mas o Zana... Eu sou mais novo aqui, entendeu? O Zana estava na residência nessa época, né, Zana? E eu costumo dizer que, claro, apesar dos excelentes professores que nós temos, né, tínhamos também na cirurgia lá, eu aprendi muito com o Zana e com os demais residentes. A gente tinha uma relação sempre muito próxima. Né? E a gente já conversou sobre isso em outras situações, e eu acho sempre muito legal, porque muitas vezes a gente vê um monitor na graduação e ele não entende o porquê que ele está lá e nem o que ele vai fazer depois. A gente pensa que na graduação a gente está ali só para ser dentista, mas às vezes o cunho docente ele é despertado ali. Então eu falo que a formação nossa ali da UEM, residência, especialização, é muito voltado para isso também, porque a gente acompanhava muito o aluno de graduação e automaticamente isso faz com que a gente desperte a vontade pela docência e a gente acaba... De um modo geral, todos nós não entramos pensando em ser professores, mas em algum momento a trajetória voltou para isso, até quase de algo de natural. Eu até lembro muito bem, quando eu terminei a residência, que a última coisa que eu queria fazer era dar aula.
Eu não queria ir para o mestrado, não queria pensar em nada acadêmico, mas é mais forte do que a gente, porque você começa a sentir falta desse contato com o aluno. E aí, naturalmente, você acaba procurando isso. A mesma história, né? Eu terminei a graduação, também fiz a residência, porque eu tinha pavor de apresentar um seminário, dar uma aula, e agora estou aqui apresentando um podcast, né? Então, os caminhos vão se mudando e que bom que as coisas vão acontecendo. A gente está aqui para conversar com especialistas e a ideia, talvez, justamente dessa conversa, que a gente possa falar um pouquinho mais específico de algumas áreas. No caso, hoje, a área da periodontia, a área da implantodontia. Nós estamos gravando esse episódio justamente num dia da especialização com a nossa dupla certificação de implante pério. E eu acho que esse casamento foi um casamento muito feliz, pedagogicamente, para o aluno, para o paciente, porque vocês já tiveram experiências em cursos de implante isolado e que sempre talvez faltou a parte da periodontia. E da mesma forma, uma especialização da periodontia sempre faltou aquele abraço da cirurgia. E eu acho que aqui a gente tem conseguido unir isso de uma forma muito interessante que acho que todo mundo sai ganhando. Não sei se é a percepção de vocês também. Sem sombra de dúvida. E isso se mostra não só clinicamente, mas cientificamente também, né? Os trabalhos, a importância, né, do envolvimento, da integralidade dessas áreas, né? Da qualidade dos tecidos periodontais ao redor dos implantes, assim como, obviamente, a qualidade da realização da técnica cirúrgica em si do implante ou do preparo prévio ali. Então, assim, na verdade, a minha visão é que nunca andaram separadas. E o fato de termos essa dupla certificação só alia isso, entendeu? Então, só torna o útil ao agradável, porque eu acho que é impensável, né, Zana? A gente vê assim, uma realização de um implante sem considerar tecidos periodontais, assim como você pensar em qualidade de tecidos ao redor do implante sem pensar na técnica cirúrgica em si, né? Então, é um princípio que, na minha visão, nunca, pelo menos para nós, nunca esteve separados, né? E a gente gostaria de passar essa visão para que mais profissionais, né, tivessem essa mesma visão. Então, acho que a gente já tem evidências mais do que suficientes para acreditar nisso. E eu acho que vem assim de encontro, vem casar muito bem tudo isso. E principalmente, acho que a ideia do planejamento. Porque quando você pensa em cada área isolada, parece que você está num ambiente sozinho ali, que você não tem que compartilhar nada com o colega. E acho que a ideia de que, vamos pensar na implantodontia. O próprio nome, ele é estranho, porque eu não vou pensar no implante. O implante em si, ele não é um detalhe, e não é o que o paciente quer. Né? Então, a interface com a pério, a interface com a prótese, porque não dá para pensar, você olhar uma tomografia e falar assim, aqui eu tenho osso, eu vou colocar um implante de X tamanho, sem olhar a dimensão vertical, sem olhar a espessura tecidual. Então, ali, como eu falei, durante a residência, só tínhamos nós. Não tinha nenhuma outra especialização, nem residência em conjunto. Então, eu brinco que a gente tinha que pensar em todas as áreas e terceirizar a prótese, encaminhar para outros colegas. E quando você tem isso do seu lado, é muito mais fácil. É muito mais fácil para você entender e você vai aprimorando e você vai se tornando um especialista muito mais versátil e entendendo os limites de cada área e quem é o maior beneficiado com isso é o paciente. Você se torna um especialista em reabilitação. Exatamente. Tá bom? Porque você vê o planejamento, a execução e a entrega, do começo, meio e fim do caso do paciente. Tanto é verdade que no nosso curso aqui, quantos casos, né, às vezes, eu faço implante, eu sou pério, assim como o Zana também faz cirurgias periodontais. Então, nós temos essa capacidade de conseguir acompanhar casos com essa integralidade, né? Então, essa visão ela é muito importante. É claro que a gente sempre tenta direcionar para aquelas áreas onde, teoricamente, se teve a formação, mas isso não impede que o Zana realize excelentes enxertos gengivais, assim como eu consigo realizar implantes dentários, né? Então, é como eu falei, sempre teve junto. Agora só está no papel. E o aluno sai com as duas formações. Exato. E ainda sai com a informação da reabilitação protética daquele caso que ele mesmo planejou, que ele operou, e aí a gente consegue ter o ciclo completo da reabilitação. Ele consegue avaliar, né,
as dificuldades e as facilidades da técnica cirúrgica na hora de reabilitar. E muitas vezes ele acha que ele fez algo maravilhoso e na hora da reabilitação ele fala, poxa, eu poderia ter melhorado aqui. Acho que esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe, e a gente consegue observar uma evolução positiva, uma evolução saudável. Da primeira para as próximas cirurgias tem um salto gigantesco. E a gente consegue, ao longo desse tempo todo, a gente consegue realmente avaliar todas essas fases. Porque o aluno no primeiro ano do curso, ele tem uma carga horária teórica muito grande, e quando ele entra na clínica ele está ansioso, ele está desesperado, mas a gente ainda tem que colocar um pouquinho de pé no freio, ir com calma, tudo. Mas a guinada que nós temos do primeiro para o segundo ano da especialização é algo fantástico, porque daí ele começa a reabilitar, ele começa a entender e automaticamente ele vira a chave e a gente, quando vê, eles estão fazendo coisas magníficas. E esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que ele saia daqui com uma formação muito completa e entendendo o que deu certo, o que não deu e o que ele pode melhorar. Então, acho que isso a gente consegue ver muito claramente durante o curso. Isso é muito bom, né? E vocês percebem no curso, eu vejo em alguns alunos uma superação de expectativa, né? E talvez até porque algumas áreas a gente na graduação não é tão bem apresentado a elas. A própria implantodontia na graduação, ela é um conteúdo muito pequeno, muito acanhado no primeiro momento. O aluno entra para realmente descobrir um universo novo. Quase que nulo. Quase nulo. E basicamente eu acho que, pelo menos os cursos de graduação que a gente presencia, o aluno tem uma ou outra aula teórica, ele é muito isolado, que você sabe que o implante existe, mas você não consegue ter aquilo ali como algo muito palpável. Não é representativo, nem o que faz, nem como, o que você avalia. E realmente é na pós-graduação que você acaba tendo uma vivência muito maior para entender realmente princípios. E quando a gente olha de longe, parece algo muito simples, algo que é só colocar ali o implante, só distribuir ele dessa maneira, mas é muito mais complexo do que soa no papel. E é isso que a gente vai conseguindo trabalhar ao longo desses 2 anos e meio de formação. Na Pérez também deve sentir isso, que o aluno, talvez aqui na especialização, se depare com uma Pérez que talvez ele nem sabia que existia. Eu costumo dizer que a Pérez é a campeã de ser atraente pós-graduação, né? Então, a periodontia, na grande maioria disparada das vezes, ela é uma área que normalmente o aluno não tem interesse durante a graduação. E isso é atribuído, na minha visão, não por qualidade de professores, não por qualidade da instituição, mas pela própria matriz. Né? Nós temos a limitação de carga horária da matriz para que a formação, teoricamente, possa acontecer. Então, numa graduação, isso acontece aqui, com certeza acontece em todos os lugares, na maioria das vezes o aluno acaba vendo raspagem. Então, a terapia não cirúrgica da pele, que é talvez a área menos atrativa. Então, isso dificulta muito o aluno a buscar, né, a pério como especialidade. E a gente nota aqui no curso, né, frente a diferentes aulas, diferentes cirurgias que a gente passa, o aluno passa a ter um interesse muito maior quando vê a gama de procedimentos que a periodontia realiza. Né? Então, procedimentos cirúrgicos, muitas vezes extremamente satisfatórios, que muda de maneira muito significativa, né, a qualidade de vida do paciente. Então, ela se torna muito mais atrativa pós-formação curricular padrão da graduação. Então, eu costumo dizer que se os alunos soubessem talvez metade do que a periodontia faz, nós teríamos um número muito maior de especialistas nessa área. Eu mesmo comecei a sentir falta da verdadeira periodontia, uma vez que eu entrei na residência de prótese, que eu fui sentir falta justamente de um enxerto gengival, que eu fui sentir a necessidade de um aumento de coroa, estético, que eu fui sentir a necessidade de um reposicionamento labial para resolução dos casos. Então é algo gigantesco, uma área talvez com múltiplas possibilidades e que realmente, eventualmente, na própria formação inicial a gente não conhece ou acaba conhecendo de forma limitada e, felizmente, acaba sendo uma surpresa positiva, né? Uma surpresa positiva. Isso também parte da implantodontia, porque eu vejo que talvez, justamente por essas aulas limitadas da graduação, a visão que o aluno tem é colocar um parafuso no osso. Mas existe uma reabilitação cirúrgica do leito cirúrgico, de técnicas das mais variadas possíveis para permitir.
e que vão precisar também desse entendimento, né? Com certeza. E hoje, além de tudo isso, hoje nós temos uma gama de materiais gigantesca. Então você tem que entender critério de indicação, quando você usa, quando você não usa, que tipo de implante, qual o diâmetro, como que você prepara o leito, quais as considerações sistêmicas do paciente, que eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles gigantesco sempre que a gente pensa em cirurgia. E para o aluno, isso ele vê de forma muito superficial, ele não dá um tanto valor ao longo da graduação. E quando você entra na pós-graduação e você começa a se deparar com o resultado a longo prazo, esses fatores começam a influenciar no resultado. Então você começa a planejar melhor, a decidir qual técnica, que abordagem, e automaticamente isso culmina em reabilitações melhores. Né? Previsibilidade, porque acho que a questão da implantodontia, muita gente pensa no imediatismo. Hoje, muita gente escuta carga imediata. Então, para todo mundo, carga imediata é algo 100% alcançável. Ok, é uma possibilidade, mas isso vai me entregar longevidade? Então, tudo isso vai partir de um bom planejamento e automaticamente uma melhor execução. Mas é um cenário que na graduação é muito difícil do aluno ter ideia desse horizonte, dessa maturidade, porque realmente é o primeiro degrau ali dentro da formação. E também acho que isso entra também com uma surpresa positiva para o aluno e um desenvolvimento profissional. Porque ele tem que ter uma habilidade, eu vejo, né, acompanhando os cursos, que uma habilidade de um levantamento de seio, de fazer um posicionamento de um bloco, de fazer uma lateralização. Isso envolve um conhecimento cirúrgico e um desenvolvimento de habilidade que até vai favorecer ele depois para poder posicionar um implante melhor, em que outras cirurgias para ele vão se tornar até mais possíveis diante desses desafios que ele conseguiu superar. Isso é uma característica, Rodrigo, que a gente fala com muita naturalidade, que é muito do nosso curso. Porque a gente não limita o procedimento para o aluno. Então, essa carga horária teórica inicial, ela contempla procedimentos dos mais simples aos mais avançados. É claro que isso sob supervisão, mas o aluno, muitas vezes, o primeiro procedimento que ele vai fazer na especialização é o levantamento de seio, que para muitos é uma cirurgia extremamente avançada. Especializações muitas vezes nem contemplam. Nem contemplam. Lateralização, muito menos. Enxerto em bloco fica só para cirurgia bucomaxilofacial. Aqui, não. Então, tem PRF, então a gente vai além, entendeu? A gente tenta entregar para o aluno o que tem de mais atual, dentro das necessidades dele, mas sem limitar, entendeu? A gente está junto, a gente acompanha e a gente quer que ele faça mesmo. Quanto mais ele fizer, melhor vai ser o desenvolvimento, porque se você consegue fazer uma cirurgia mais complexa, aquela que é mais simples, naturalmente, você vai conseguir executar de forma muito mais natural. Então, isso é a nossa premissa da formação. Eu acho também um pouco do desejo que eu sinto, que é desejo comum, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas eu sinto que é um desejo comum de que a gente quer que o cara saia bem informado. E que ele consiga resolver. Que ele consiga resolver muito mais do que... Né, poxa, com quem você aprendeu isso? Quem foram os seus professores? A gente tem esse desejo que ele saia bem informado e que ele possa. E a gente tenta criar esse ambiente para que o caso que aparecer, a gente consiga fazer essa resolução, ele consiga acompanhar nisso, né? E então é importante ter um curso que vai além do nome, né? Vai além do óbvio. Acho que com certeza a gente consegue ir nesse sentido. E com muita consciência, porque aqui muitas vezes o paciente chega, eu quero fazer o implante. Ok. No momento da avaliação, a gente avalia, tem necessidade de ortodontia, tem necessidade de endodontia, e não é porque ele veio por uma triagem de implante que a gente força o implante obrigatoriamente. E o aluno, às vezes, ele se frustra, fala, poxa vida, eu treinei 3 pacientes e nenhum deu certo implante. Mas ele entendeu a prioridade do tratamento e a sequência. Porque não adianta nada você fazer o implante, ele ficar mal posicionado, o paciente fazer uma ortodontia depois e a reabilitação ficou inviável. Então, isso é importante. E hoje aconteceu justamente 2 cenários que exemplificam, né? O paciente veio sobre a necessidade de fazer implante, mas não tinha espaço protético. Primeiro tem que fazer ortodontia. Tá bom, tem que fazer ortodontia. Um outro paciente que tinha primeiro uma necessidade de poder fazer correções em outros elementos dentários para ter uma modificação de dimensão vertical para depois você poder fazer essa reabilitação. Então, e o aluno também, eu entendo isso que você fala dele se frustrar. Às vezes ele vem tanto na ânsia cirúrgica, mas que ele talvez não tenha noção muitas vezes de como o planejamento traz um conhecimento para ele gigantesco. E parece uma perda de tempo. Quando a gente fala, faz uma PT e tal, ele fala, meu Deus do céu, quanto tempo eu vou levar para preparar isso?
Só que ele não entende que ele vai ganhar tempo lá na frente, porque ele já visualizou tudo isso de forma antecipada. Que o curso começa com primeiras aulas de prótese, né? O cara veio para buscar sangue, ele encontra no primeiro momento uma resina acrílica, tá? Que na verdade tem um fundamento para cirurgia. Tudo que a gente faz, a da reabilitação é ter o planejamento reverso, ter esse entendimento para que ele possa depois poder fazer uma cirurgia melhor, ter uma habilitação e até ter uma manutenção daquele elemento posterior. E até a própria indicação do implante em si, né? Então não é raro o paciente chegar aqui, né, para fazer implantes e nós avaliarmos e ter dentes, por exemplo, que previamente foram condenados, a gente tentar manter, né? Então conseguir trabalhar, e os alunos, eu acho interessante, pelo menos a visão que eu tenho aqui, que os alunos eles abraçam essa ideia, né? Então, ou por mais como você comentou, o aluno vem com ânsia de sangue, de fazer cirurgia, mas os alunos frequentemente falam, olha esse dente, você acha que não dá para manter? Eu acho que se fizer isso, se fizer aquilo, vamos tentar, vale a pena, e isso é gratificante também. Você vê que essa visão talvez mais conservadora, ela é passada, né? E isso é muito E muitas vezes manter o dente é mais difícil do que fazer o implante. Sim. Seria algo mais fácil tirar, fazer um implante, fazer uma coroa, tranquilo, mas conscientizar o paciente que o dente é mais importante, porque o implante é uma ótima alternativa para quem já perdeu o dente ou aquele dente que não tem salvação. Agora, você substituir um dente passível de manutenção por um implante porque é o mais fácil, a doença periimplantar muitas vezes ela é mais crítica do que a doença periodontal. E o paciente ele não é informado disso no momento da... Acha que o implante vai resolver todos os problemas, né? Talvez os cuidados ao redor de dentes, na verdade, como a Zana comentou, devem ser talvez mais específicos ainda ao redor do implante. É o paciente que acha que fez a prótese não vai ter cárie, né? Não. Então pensa em uma carga imediata. O paciente tem várias dificuldades de higiene. Você tira os dentes com doença, instala o implante, coloca uma prótese e esse paciente continua sem saber higienizar. Uma prótese que muitas vezes não é fácil. Não é fácil, é mais difícil do que higienizar os próprios dentes. Então, como que ele vai se conscientizar? Ele vai voltar com doença. Tanto que esses são pontos que eu vejo, né? Eu vejo muitas vezes colegas com uma sobreindicação quase de protocolos. Não necessariamente por leito cirúrgico, mas porque o paciente talvez não deveria receber. Porque ele perdeu os dentes devido a essa razão. Será que ele está reabilitado funcionalmente para poder manter aquele implante, aquela prótese? E olha que interessante, nós aqui em 10, 15 minutos de conversa falamos de indicação, de tudo, e tudo que a gente falou integrando as duas áreas. Então, como eu falei, elas nunca estiveram separadas. É isso que, se você parar para pensar... Não tem como separar, não dá. Porque você acaba pensando em apenas um único cenário e que ele tem uma tendência muito forte a falhar, pensando isoladamente. De forma isolada, tá bom? Sem planejamento, está planejando em falhar, né? Tá vendendo doença. Tá vendendo doença. E esse é um problema do imediatismo, da própria banalização da implantodontia, é essa sobreindicação do procedimento. Então, o que vai acontecer daqui 10, 15 anos é um cenário que para os bons especialistas, talvez eles vão viver de tratar doença. Vai nadar de braçada em retratamento. Retratamento, tudo. E são casos extremamente complexos, porque muitas vezes a perda óssea ela vai atingir proporções gigantescas e que aí você vai ter que abrir mão de um enxerto maior, de uma técnica reconstrutiva maior. O que tinha uma resolução simples anteriormente. Se tornou tudo mais difícil por falhas do planejamento, falhas de uma visão, falha de ter esse olhar mais detalhado do paciente. Tá? E das áreas aqui, a gente está numa escola, está discutindo sobre essa parte pedagógica, mas como vocês veem essas áreas no consultório, nessa formação para a clínica privada? Bom, como você vê, por exemplo, o retorno? Onde que eu quero chegar? Eu vejo que algumas áreas, o aluno ele tem que... né, tá no consultório dele, para ele começar a ingressar naquela área, ele tem que fazer um aporte financeiro muito gigantesco em que tem uma demora do retorno. Tá bom? Como vocês veem isso na área da periodontia, na área da cirurgia, essa relação do investimento que o aluno faz para poder, tanto obviamente se tornar um especialista, mas poder praticar aquela especialidade no consultório e com o retorno que ele tem sobre isso? Eu sou suspeito para falar da área da periodontia, porque eu acho que antes de retorno e fazer essa análise, eu acho que a própria visão da quantidade de retornos dentro da periodontia do aluno vai mudar. Então, na nossa especialização, aquele paciente que o aluno talvez encontrasse uma vez por ano, 2 vezes por ano,
Só pelo conteúdo teórico eu já acredito que ele vai reduzir esses retornos, né? A necessidade de tratamento ela deve acontecer. Então eu costumo dizer que a pério ela pode ser uma área extremamente rentável. E isso, obviamente, mantendo princípios éticos e necessidades de tratamento. Eu não estou falando em sobretratar, né? Mas em você ter aquele cuidado necessário. Né? Então, assim, quantas vezes a gente entrega implantes, entrega próteses, fala para você precisa vir em 6 meses, você precisa retornar a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo do caso. Mas nunca me falaram isso. E o paciente se sente acolhido. Então, eu acho que só dali você já consegue um imediatismo, pensando assim, isso sem sobretratar. Agora, pensando em novos procedimentos, em investimentos e esse tipo de coisa, a vantagem, eu vejo, né, que o ingresso na clínica, eu acho que ele acontece de maneira muito rápida aqui. Então, você pensa em um curso de 30 meses, 2 anos e meio, como o professor Gustavo comentou, os alunos no 5º, 6º módulo já estão em clínica, às vezes já fazendo procedimentos. E a nossa ideia, o que a gente quer é que o aluno ele saia daqui com segurança para fazer isso no consultório. Então, nós não queremos aquela insegurança do aluno se formar e terminar a especialização e sentir que ainda não é capaz. E aqui, muitas vezes, a gente tem que segurar o aluno. Falar, esse caso talvez é mais complexo do que você imagina. Né? Então, assim, eu acho que em torno aí de 6, 7, 8 meses, o aluno já está realizando procedimentos, sem sombra de dúvida, que possivelmente não realizaria anteriormente. E isso num investimento relativamente curto, né? E relativamente pequeno, pensando em questões financeiras. Né? Então, tanto de tempo quanto financeiro. É claro que, a partir do momento que a gente decide ingressar numa especialidade, a gente decide se aprofundar naquela determinada área, o investimento tem que acontecer. Você não adianta você querer também ter um resultado de excelência se você não está disposto a talvez investir e fazer, enfim, toda essa dedicação, tanto de tempo quanto financeiro. Mas eu acho que a rentabilidade que essa área traz, e hoje é muito comum o paciente procurar consultório para fazer implante, para fazer cirurgias de sorriso gengival, de recobrimento. Então, eu vejo que dentre, né, os diferentes procedimentos que a gente realiza aqui na nossa especialização, sem sombra de dúvida, em um período de tempo, ele consegue um retorno muito grande. São áreas que o paciente vem muito e aceita, de modo geral, Exato. muito tratamento, né? Porque ele precisa do tratamento, ele precisa. Então, é aquela situação, ele usa uma prótese removível, alguma coisa, então ele está decidido a reabilitar com implantes. Né? Então, ele pode, às vezes, não ter condições financeiras, ele posterga, mas a partir do momento que ele tem condição, ele vai fazer. Ele vai fazer. E eu vejo também quando o paciente é apresentado ao que é a cirurgia de aumento de coroa, o que é a cirurgia de posicionamento labial, há uma aceitação no consultório gigantesca com isso. E a periodontia, ela tem uma particularidade talvez um pouco diferente do implante, é que a grande maioria dos procedimentos envolve um investimento baixo por parte do cirurgião. Então, assim, de maneira geral, a grande maioria dos procedimentos não envolve biomateriais caros, implantes. Então, muitas vezes com uma lâmina de bisturi, anestésico, a gente consegue fazer muitos procedimentos. É o conhecimento, aquilo mais que você está vendendo, né? Então, é o conhecimento. E claro que a gente pensando em retorno financeiro, isso é extremamente significativo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. É muito interessante também. No implante, especificamente, eu acho que talvez a coisa mais onerosa que o profissional que está adentrando a especialidade vai ter inicial, e sem isso, na verdade, ele não consegue fazer nada, é um motor e um contra-ângulo. Porque tudo que a gente tem na graduação de equipamento não é nada similar ao que a gente precisa para fazer um implante. E quando a gente olha o valor de um motor hoje, ele é um valor considerável. Mas até foi um pensamento na residência. Não tinha um valor para investir num motor mais oneroso. Comprei um motor mais barato, comprei um contra-ângulo mais barato e, conforme fui me desenvolvendo dentro da área, fiz um investimento maior. E esse motor que eu tenho hoje, ele tem mais de 10 anos e nunca deu problema. Então, inicialmente, ele parece um custo muito alto, só que se paga tranquilamente ao longo do tempo, porque você investiu em um bom material, você cuidou do seu material, ele vai durar muito tempo. E é o arroz com feijão. Sem isso, você não consegue nem
adentrar, nem começar. E a nossa ideia é que, como o professor Humberto falou, que ele faça ao longo do curso. Então, entrou em clínica 5º, 6º módulo, 7º, 8º, ele vai ter segurança para fazer, às vezes, um implante unitário, um caso mais simples no consultório, e essa vai ser a ferramenta básica. E vários alunos comentaram isso, que ao longo do curso, ele conseguiu pagar o curso com o que ele fazia já dentro da especialidade. Então, com certeza, é um investimento que retorna em um tempo muito tranquilo. Até falando do investimento, né, além do motor e do contraângulo, um investimento importante, e esse o aluno recebe, né, ao se matricular na nossa especialização, é o kit cirúrgico em si. Então, isso, de certa forma, ajuda muito, né, o aluno receber esse kit e levar. Ele leva, obviamente, para a casa dele, para o consultório. Então não fica retido aqui, né? Então já me perguntam, esse kit fica lá? Não fica, ele é seu. Isso permite ao aluno poder realizar o procedimento. Esse é um ponto que a gente discute muito, né, com o departamento comercial, quando o aluno está começando a procurar informações e tem esse desejo, e sempre entra nessa conversa, poxa, mas e os materiais, mas e o motor? E tem justamente esse esforço de poder fazer ele entender que isso não é um custo, isso é um investimento. É um investimento, tá bom? Seria o... Não. Na área da saúde, na odontologia, isso precisa. E essa é uma ferramenta que vai viabilizar o teu trabalho. Então é com ela que você vai conseguir se pagar e é justamente isso. Logo você começa a ter o retorno, você começa a aprender esse procedimento, você começa a ter segurança para poder executar. E tudo isso vai se somando, que é para o teu próprio bem. E esse ponto, a gente tem que continuar fazendo investimento porque as áreas não param de evoluir, né? Por exemplo, Rodrigo, as áreas não param de evoluir. Então, o que eu aprendi lá na residência mudou 70%. Tanto de material, então a gente ficou de técnica. Então, você precisa se atualizar constantemente. Então, 2 anos e meio de curso. Talvez hoje a gente fale alguma coisa que daqui 2 anos a gente vai mudar. E isso a gente vem acompanhando. Então, ao longo desses 10, 12 anos, dando aula na pós-graduação, hoje nós temos aulas que há 10 anos nós não tínhamos. É diferente. A própria mensuração que mencionou um pouco sobre o PRF. Há um pouquíssimo tempo atrás, nem falava. Que a gente vem executando com mais naturalidade há 2 anos. Então, não que seja algo tão novo assim, mas passou por várias fases de evolução e hoje o que a gente realiza é completamente diferente do que o PRP que se fazia do precursor há 10, 15 anos, quando o Jocrum desenvolveu a técnica. Então, mudou completamente. Então, hoje está muito mais palpável e muito mais fácil de se realizar também. Mas eu vejo que, claro, é importante ter a evolução dos procedimentos, a evolução dos materiais, mas é importante também, eu vejo, ter uma formação sólida dos princípios básicos, né? Aquela conversa que a gente está fazendo, a analogia de quando você está aprendendo a dirigir um carro. Quem aprende a dirigir um carro manual consegue no automático sem problema nenhum. Mas se você talvez aprende direto no automático, quando você vai no manual você não consegue sair do lugar. Isso, Rodrigo. A gente pode traçar um paralelo na cirurgia muito claro, porque às vezes o aluno, dentro da própria graduação, ele não dá muito valor à técnica cirúrgica, à técnica exodôntica. Ele quer extrair um 3º molar, mas ele não aprendeu muito bem a extrair um dente com doença periodontal. Ele não entendeu como usa um extrator, como usa um forceps. Ou mesmo anatomia, anestesia. E o grande limitante que a gente vê no início da clínica, dentro da pós-graduação, que são procedimentos maiores, é justamente uma dificuldade, às vezes, anestésica. Então, para eu pensar em procedimentos mais extensos, eu preciso dominar a base. Né? E o que a gente não vai intervir no aluno tão rápido. Se ele tiver domínio da situação, ele vai executar até o final. Nós vamos intervir na hora que ele realmente for necessário, que ele não está dando conta e que ele realmente precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda. Então, se a gente entender que essa base ela tem que ser muito sólida, que eu preciso dominar a técnica exodôntica, que eu preciso dominar conceitos de cirurgia pré-protética, que eu preciso dominar conceitos básicos de periodontia e de cirurgia periodontal, automaticamente eu vou evoluir muito mais rápido, né? E desde o implante analógico, do implante mais simples possível, ele tem todo o valor. Por quê? Porque é disso que eu vou conseguir fazer técnicas mais avançadas. Acho que na pele também passa por isso, né? Você também sente... Eu vejo de maneira muito clara. Para mim, a periodontia ela é uma área... Eu sempre gostei muito da pele porque eu costumo dizer que ela faz muito sentido.
quando você entende esses princípios de anatomia, característica, fisiologia, os princípios biológicos básicos, a pério faz todo sentido. Então, é muito importante. Por isso que a cada aula nossa, a gente tenta voltar lá. Então, a gente, vou falar de cirurgia XYZ, a gente volta na anatomia, explica o porquê que XYZ é realizado assim, né? Então, eu acho que isso acontece no implante, na pério, que talvez é que a gente... Mas com toda certeza acontece em todas as áreas. E é assim que deve ser, né? Então, eu acho que é muito importante. Por isso que a gente tenta retomar alguns princípios. A gente sempre, como se diz, a gente coloca todos os alunos no mesmo patamar, vamos dizer assim, desse conhecimento. Né? Porque a gente sabe também que tem alunos que às vezes estão há muito tempo sem ver aquele conteúdo, então tem alunos tem que fazer que uma já retomada, são uma revisão, há muito tempo. E que às vezes fizeram outra especialidade que não foi abordada aqui. Não foi abordada e que às vezes abordado. não tem nada a ver com cirurgia, com pério ou com prótese. Então tem que retomar, trazer ele de novo para os conceitos básicos para que daí ele consiga evoluir. Isso que eu acho que é um ponto bom, na verdade, né? Também comentando com os alunos, quando ele vem para conhecer o curso, ele fala, nossa, mas 30 meses é tanto tempo. Cara, mas na verdade é o tempo ideal. É o tempo certo para que você possa ser apresentado e reapresentado conceitos fundamentais, você possa evoluir de uma forma saudável, sem atropelamentos, e que você consiga realmente, né? Poxa, você vai sair do mais básico, mais analógico, e você vai poder viver o digital, e eu acho que aí você vai poder aproveitar, né? Aproveitar, porque e também, Rodrigo, o tempo, e aí especificamente, talvez diferente de outras áreas, que o resultado é mais rápido, na implantodontia nós temos um problema que é o período de osso-integração. Não tem como a gente fazer um implante ósseo integrar em 30 dias, apesar de algumas empresas conseguirem, mas não é a realidade. Eu preciso fazer um levantamento de seio, eu não vou colocar um implante daqui a 30 dias. Então, o aluno ele consegue acompanhar esse paciente de reabilitações complexas e muitas vezes ele começa e termina o caso porque o curso permite isso, porque tem tempo, exatamente. Então, tem casos mais rápidos, tem casos mais demorados, mas ele consegue passar por todos esses momentos durante a reabilitação. E isso é o mais legal. E eu acho importante também esse aproveitamento do tempo, porque ele vai conseguir começar desde um procedimento mais básico, conforme ele se sente confortável, conforme as oportunidades surgem e o conhecimento dele avança, ele vai conseguir avançar também. Então o aluno ele vai realmente, né, aprender a fazer uma cirurgia da mais analógica possível, até evoluir para a cirurgia guiada também, que acredito que tem um grande glamour atualmente, mas acho que sem o conhecimento básico, o digital ele não vai ser um milagre, ele vai ser uma ferramenta excelente na mão de quem já sabe operar. Com certeza, porque assim, a odontologia analógica, vamos chamar assim, a gente já domina muito bem. E é a base para tudo, porque quando a gente pensa na cirurgia guiada, talvez muita gente pense, eu não vou precisar abrir retalho, vai ser 100% fechada, mas na verdade, o objetivo da cirurgia guiada é que eu garanta a posição tridimensional do meu implante, para que eu melhore a qualidade protética da reabilitação. E se o guia der errado? E se ele não encaixar? E se ele quebrar? E se acontecer alguma coisa que, às vezes, uma coisa muito comum, o seu paciente abre a boca o suficiente para que você consiga a posição da broca, e se você não avaliou isso e se deparou com uma intercorrência? Você volta para o arroz com feijão. Então, esse domínio, essa interface, a gente não pode pensar em chegar no topo do prédio sem passar pelo primeiro andar. Então, isso é muito. Eu sou fascinado, eu gosto muito tanto do planejamento quanto da execução da cirurgia guiada, mas tenho total consciência que ela não é o primeiro passo. Parece ser o primeiro passo e que vai ser a solução para todos os casos, e não é. Então, a gente quer mostrar isso para o aluno, que ele tem que dominar a base e aí ele consegue alcançar horizontes que o céu é o limite. Preparado, né? Exatamente. É uma ferramenta que ele vai saber como usar. Exatamente. Eu também vejo das cirurgias periodontais, né? Com os guias cirúrgicos. Mas, poxa, se você tiver qualquer dificuldade, como é que você vai resolver se você não sabe? Se você não sabe fazer ciência, não sabe fazer essas mensurações. Às vezes a dificuldade no transcirúrgico ela acontece por questões mais simples do que parece. Como o professor Gustavo comentou, às vezes uma simples limitação de abertura de boca pode comprometer completamente a cirurgia guiada. Né? Mas não vai comprometer a cirurgia em si se o aluno dominar. Se ele tiver o domínio, né? Se ele Ele vai conseguir ter a alternativa cirúrgica, a alternativa reabilitadora. Eu vejo que a gente tem que usar as ferramentas a nosso favor e não acabar se tornando um profissional refém delas. Né? Um profissional que sem aquela ferramenta, que sem aquele recurso, ele acaba sendo limitado. A gente tem que usar ao nosso favor e pro bem do paciente, no fim das contas. Bom, pessoal, o tempo é bom.
mas a gente está chegando ao fim desse nosso primeiro episódio. Eu queria agradecer muito vocês pela amizade de sempre, pela oportunidade de estar aqui hoje e pela disponibilidade de estar aqui conversando. E deixo o espaço aberto, se quiserem fazer um recado final sobre a implantodontia, sobre a periodontia. Eu agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Professor Gustavo, eu costumo dizer que me ensinou muito na clínica da graduação, continuo aprendendo muito agora também. O professor Rodrigo, a gente sempre esteve junto ali também, é sempre uma honra. E eu gostaria, se me permitir, deixar um convite, né, para quem está assistindo. Como a gente comentou, às vezes na graduação, viu a periodontia de uma forma que talvez não pareça atrativa, ou que não pareça talvez interessante ou rentável para o seu consultório, ou mesmo na sua prática clínica, né? Eu te convido a vir aqui, né, assistir um módulo da nossa especialização, acompanhar um dia da nossa clínica, né? É claro que por questões éticas e tudo isso, a gente não vai liberar nenhum aluno da graduação a exercer o procedimento em si, mas acompanhar, ver talvez o que a área ofereça, né? E isso, de certa forma, sanar algumas dúvidas que possa trazer. E do mais, estaremos sempre à disposição. Será um prazer tê-los aqui conosco. Bom, eu também só tenho que agradecer do convite e principalmente a oportunidade do convívio com vocês dois. Eu acho que, vocês ficam falando que eu ensinei tudo, mas eu acho que eu aprendi mais do que ensinei. E acho que essa é a grande ideia. Eu acho que quando a gente pensa na formação, quando a gente pensa nesse convite, como o professor Norberto falou, é para que vocês entendam como é a nossa filosofia de trabalho. Então é muito legal quando a gente vê um aluno, ele consegue observar, ele tem a oportunidade de conversar com algum outro aluno que já está durante o curso, que já está entendendo e já está fazendo isso dentro da sua rotina de consultório. Então ele vai entender, vai talvez fazer mais sentido a presença na especialização e um pouquinho do que a gente busca como formação. Tá? Então fica aí realmente o nosso convite para que vocês conheçam um pouquinho mais dessa dupla formação, que é mais uma tripla do que uma dupla. E exatamente. E que fica o convite também para vir tomar um café aqui com a gente. E o café é bom, viu? E o café é muito bom. Eu sou suspeito para falar, né? Acho que eu sou o maior usuário de café. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês, professor Humberto, professor Gustavo. Quero ser com vocês quando eu crescer, esse é o meu sonho. E agradeço a todo mundo que nos acompanhou nesse primeiro episódio do Conversa com um Especialista, nosso podcast aqui do IOA Maringá. E fica claro o convite para continuarem nos acompanhando e conhecerem também a nossa escola e estarem conosco nessa jornada. Muito obrigado.